Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma, tá? A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que tudo vai acabar, mas tá tudo na mão de Deus. Você também eu sei que tá passando por um momento dificílimo aí. Também essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do MBL e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito contrário do que a gente sempre sonhou pro MBL, né? Então, imagina a gente dando calote num Kim Kataguiri, num Guto Zacarias, os caras, pô, renomadíssimos aí na política no Brasil, pô, ia ser muito ruim. Então, todo efeito positivo que a gente tem certeza que ia vir pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque aí, uma posição, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque tem muita conta pra pagar esse mês, o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode honrar os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Todo o contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde o Kim. Podendo dar um toque aí, irmão, você me avisa, tá? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração. Ficar com Deus, cara. Ficar com Deus. Ei, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tava falando com um amigo meu. É uma pessoa muito interessada no cinema nacional. Eu queria dar uma ajuda aqui pra eu tava falando, coisinha pouca, assim, né? Nada pra se preocupar. São 60 milhões, né? 134 milhões eu tô pedindo. Quantas vezes você já viu esse dinheiro, hein? Não, então, eu tô pedindo 134 milhões. Ele só pagou 60 ainda. Aí ele deu liberdade pra cobrar, que a gente já tem uma relação de anos. Chamo de irmão pra cá, meu irmão pra lá. Disse que ele pode contar com a gente pra sempre, com tudo. E vamos ver aí, né, cara, se ele vai honrar os compromissos. Os né? compromissos. Temos conta pra pagar, conta atrasada. Vamos ver, né? É isso aí. É coisinha pouca. Me fala aí, Renatão, que momento que a gente tá vivendo? Cara, que grande momento, cara. Né, meu velho? Eu acho que esse é o melhor momento que eu vivo no MBL há muitos anos. Há muitos anos que eu não via um momento de glória. Professor, tudo tá dando certo. Alguns meses, uns 2 meses talvez, eu falei, cara, a gente tá num momento bom aqui, né? Só que eu falei a frase, nós estamos na crista da onda. Crista da onda. E aí, cara, veio também uma avalanche de merda depois, né? Então, mas eu voltei a falar essa frase, já tem uns 10, 15 dias aí e nada de ruim aconteceu e só continua dando certo. Agora eu realmente acho que é a crista da onda, tá? É o grande momento agora que nós estamos vivendo aqui. E, cara, hoje isso é uma matéria que eu acho que vai dar a tônica aqui da nossa live de hoje. Então eu já quero mostrar, sem mais delongas, pra estar todo mundo na mesma página aí e a gente falar sobre isso, tá? Vamos lá, vou ler. Lê você? Posso. Campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debates se Renan Santos for. Baixa aí. Pode baixar? Pode baixar? Pode baixar? A campanha do pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, condicionou a participação dele em debates televisivos à ausência de Renan Santos da missão. A campanha de Flávio teme o tom agressivo e até incendiário que Renan possa usar. Flávio só irá a debates com Renan se ele começar a subir muito nas pesquisas. Segundo apurou a coluna, o fato de ele aceitar ou não um debate com a participação de Renan Santos depende dos resultados das pesquisas. Quem não pontua não vai, diz um aliado. Se ele, Renan, subir muito, é inevitável. Será inevitável. O primeiro debate presidencial deve ser o da TV Bandeirantes no começo de agosto. No entanto, as campanhas já começaram a negociar os termos da participação dos candidatos nas atrações televisivas. A coluna, Renan Santos reagiu com indignação. Segundo ele, Flávio Bolsonaro é um covarde e um fraco. Ele sabe que eu vou mostrar que ele é um ladrão. Diferente do Lula, eu posso falar que ele é um ladrão. Que bom que ele sabe que eu sou o problema, disse Renan Santos. Além de pré-candidato, ele é presidente do Movimento Brasil Livre.
A campanha de Flávio nega que tenha feito qualquer objeção quanto à presença do Renan no debate. Tem mais aí, ó. Tem mais? Joga aí. Uma nota É deles. falsa a nota deles. É falsa a informação publicada pela coluna de Andresa Matais. O senador Flávio Bolsonaro e a pré-campanha nunca se manifestaram sobre esse assunto e eventual fonte ouvida, se é que houve alguma, não tem autoridade para falar em nome da campanha. Além disso, causa estranheza que a coluna tenha atribuído um posicionamento oficial sem procurar assessoria para uma simples checagem, contrariando o procedimento básico da apuração jornalística, diz o texto. Bom, é essa a notícia, né? Alguém aí da campanha do Flávio Bolsonaro cantou Eu que vou, ele eu vou não te vai dar. pros debates. Não, né? eu vou te dar, Já sabe a pista Ricardo. quem é? Não, eu vou falar o seguinte. Primeiro, que foi publicado na coluna da Andresa Matais, né? Que é Coluna séria. vamos dizer, uma das top ali do Metrópolis. Então, tem gente dizendo isso. Tá? Eu posso falar aqui com a minha experiência de ter ido até as emissoras. Eu fui em todas as reuniões preparatórias aqui na Rede Globo, na Record, na SBT, Desde a campanha na Band, desde a campanha do Arthur. Em 2020, fui nas de, até então, do Arthur para governador de 2022, nas do Kim, prefeito de 2024, até onde foi a campanha. E, assim, o que eu vi lá, tá, o Ricardo? O Novo e o PL, tá, nessas reuniões, eles meio que atuam ali como... O Novo sempre como a linha auxiliar do PL, né? Então, o que eles ficam questionando nessas reuniões? Porque é o tipo de reunião que é feito para te passar uma data e te passar as regras. Sim. E não tem o que você falar, o que vai mudar. Quem vai decidir são eles. Tá? Tanto de regra como de tudo, né? Praticamente. Você pode fazer pequenas observações ali, pontuais, sobre coisas simples. E aí, o que esses caras ficam perguntando nessas reuniões? Qual vai ser o critério para chamar candidatos? Eu não pergunto isso. Eu não pergunto isso. Claro. Mas eles querem saber. Vem todo mundo. E aí vem eles dizem, mais forte que porque nós acreditamos que deve-se apenas cumprir a legislação eleitoral. Por quê? A legislação diz que partidos com 5 deputados são obrigados a ser chamados para os debates. Porém, todas as emissoras, como é de praxe, elas costumam chamar candidatos que estão despontando nas pesquisas, que movimentam, etc. Um exemplo muito claro disso foi o Pablo Marçal na última. O partido dele não dava direito a ele estar no debate. Jair Bolsonaro, no PSL, também não tinha espaço para estar nos debates, e tantos outros aí em vários lugares, né? Até porque, obviamente, a legislação não proíbe que você Exatamente. chame um candidato que tem um partido que não tenha 5 Exatamente. deputados. Apenas uma condição que ele precise, tiver 5 é obrigado. Imagina só, vou dar um exemplo aqui baseado na pesquisa, a última pesquisa Atlas. O Renan com quase 6%. O Augusto Cury com 1%. Lógico. Eles vão chamar o Augusto Lógico, Cury, não tem porque ele certeza. tem o direito Sim, de ser sim, chamado, e não vão chamar o Renan. Não. Entendeu? Não faz sentido. Nenhum. Então é óbvio que o Renan vai ser chamado para os debates. Eu tenho cravado isso, tá? Há mais de ano. Falei que ele vai estar em todos e ele estará. E aí ficam lá, né? O pessoal do Novo e do PL sempre fazendo esse tipo de pergunta. Não, porque acho que tem que seguir a legislação eleitoral. Falaram em todas isso, tá? E as emissoras sempre com a mesma resposta. Olha, nós vamos cumprir a legislação e, além disso, como a própria legislação diz, a emissora tem o direito de chamar quem ela bem entender. Nós vamos olhar a pesquisa, ainda não temos exatamente qual vai ser o método ou a nota de corte utilizada, mas nós vamos chamar os principais candidatos, porque acreditamos no debate público, livre, aberto, etc. Dando a entender, né, que Vai ter. quem vai estar bem pontuando, Claro. pontuando não vai deixar de ser chamado. Então o Renan estará, ponto. E aí ficam esse joguinho. E então isso daí pra mim virar público é algo que eu já sabia, que a gente já tinha nos nossos corações e nas nossas informações, de que eles estão com medo. O Flávio Bolsonaro é um péssimo debatedor. Quando ele foi debater, foi em 2020 que ele caiu lá, ou 2016? Acho que 2016. foi 2016. Tem tempo isso. Foi contra... A Jandira Fegali. Foi prefeitura Prefeito que do Rio de Janeiro. ganhou o Eduardo Paes? Acho. Não, o Eduardo Não Paes sei. ganhou em 2020-2024. Foi em 2016. Você ganhou o Crivella, né? Tem aquela turma. Ah, você que tem essa memória. Bom, agora, enfim, resta então o que eu o quero dizer candidato Flávio. Nem com grandes adversários, nem com adversários fracos, como naquela eleição, né? Olha aí pra relembrar. Vê quem que aparece aí no vídeo. Aparece o respondendo essa Flávio. Não precisa de som, não. Só vai passando, não. Vai passando. Tem um momento do desmaio dele? Vamos rever. Não, Essa é uma cena que merece vamos ser rever. lembrada. Essa é uma cena que merece ser lembrada. Cara, né? o que é isso? Seria Até porque a gente vai ver essa cena. microfone aqui? Não, vai sair na caixa. A gente vai ver.
essa cena de novo. Caralho, Então bora... Acabou o microfone? O fonão? É. Deixa o Kim Kataguiri ficar sabendo disso. Deixa o Kim ficar sabendo disso. Bora ver. Vamos lá. Da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Se você estiver passando mal. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, tá passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Ó o Pedro Paulo também. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Isso aí, cara. Mas volta um pouquinho antes, quando o cara faz a pergunta pra ele. Que era claramente uma pergunta que ele não sabia, entendeu? É por isso que ele travou. Ele meteu o piripaque do Chaves. Opa! Eu tô numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor. Agora, resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu tô numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Se você estiver passando mal. Tá passando Cara, mal. Tá passando mal. Se o cara travou com a pergunta, como é que você vai trabalhar com os outros municípios? Imagina a hora que o cara fala, meu irmão, papinho furado aqui de Daniel Vorcaro não vai colar. Eu estava pedindo um patrocínio pro meu pai, então cadê o dinheiro, vagabundo? Cadê o dinheiro? Né? Imagina Lógico, um momento desse. Aí fodeu. Aí assim, ele vai fazer aqui, ó, igual o Chaves, assim, ó. Meu Deus, cara. É muito fraco, é muito fraco. Enfim, cara, a gente já sabia disso. E agora tá se tornando público aí, né? Com fontes da campanha do Flávio, né? Falando isso, vocês não vão conseguir barrar a gente, não tem como, tá? Inclusive, cara, pra vocês desmentirem então a notícia. Então vamos organizar um debate de pré-candidaturas? Já antes? Maravilha. Bora? Podia ser agora. Não Por é? que não? Já desmente, Qual fala, medo? não, isso é mentira, eu estou disponível pro debate. Bota um lugar neutro, tipo, sei lá, Vilela. Opa! Assim. Opa! Na hora. Imagina, o Vilela vai amar, né? Ah, Então Vilela- audiência monstruosa. Só vai ficar lá, ó, Com caramba. regras. Com regra, bota regrinha, tudo certinho, tempo, Isso. perguntas, Chama bloco de todo mundo, pergunta, chama pergunta quem quiser. livre. Pô, essa bora. é uma ideia genial. E bora. Essa é uma ideia genial. A gente O Renan podia organizou fazer em um desafio 2020. público ao Flávio sobre isso. Exato. Só ele e o Flávio. Sobre propostas. Porque assim, são os dois candidatos da direita mais expressivos, então vai fazer uma discussão a respeito de propostas. O que o Flávio pensa, por exemplo, de segurança pública no Brasil? Quais são as ideias que ele tem sobre ajuste fiscal? Não, O essa ele não tem. Então, mas aí Não, é a que segurança está. ele tem, ele fala. Beleza, que ele sim, vai mas ser ele não vai radical. falar sobre... Ele fala, eu vou ser radical, é o Salvador. Daquele jeito, Ou seja, ele fala o que a gente tá falando há 3 Ajuste anos. fiscal, Ajuste fiscal ele não pode falar agora. saúde e tecnologia. Ele falou. Isso é melhor não falar agora, Também porque pode ser uma não, armadilha do pode ser PT, uma essa sua armadilha do pergunta aí. PT. Pode ser uma armadilha do PT pra ele, entendeu? Ele não vai Deixa eu falar. ver outra coisa que tá lá no livro amarelo. Política externa do Brasil. Como é que a gente vai se posicionar? Dizer amém pro Trump, né? Sim, I love you, Estados Trump, I Unidos, love you, Estados Trump, Unidos, e tem é aquela isso. proposta que ele apresentou lá fora das terras raras. Terras a gente raras, então. ceder aos Estados Vai dar Unidos. as terras raras. Que é uma- Entrega aí, É. pode levar as terras raras. Mas precisa de cadeia produtiva. Não, precisa. Pra que isso? Tecnologia. Pra que vantagem comparativa? Toma aí as terras raras, velho. Pra que isso? Rapaz, olha. Entendeu, cara? É por isso que o cara não vai, né? Eu se eu fosse um incapaz igual ele, também não iria, né? Não iria, cara. Não, porque o Renan, cara, é o seguinte, desde que o Renan é o nosso presidente, né? Eu tô fazendo elogios, assim, desmedidos a ele. Mas, cara, quando você vê o Renan falar numa entrevista, velho, cara... Você vê, caralho, o maluco é inteligente pra caralho. Olha como ele fala bem, né? Consegue falar de qualquer assunto como se ele soubesse, como se ele tivesse estudado pra caralho daquilo. De fato, ele estuda. Então imagina um cara que é incapaz como o Flávio vendo isso. O cara fala, nem fudendo. Vou pegar esse cara, nem fudendo. É isso, entendeu? Então... Não tem condições. Não tem condições. E aí, Ricardo, isso já começou a refletir tanto o áudio do... Acho que a gente pode falar das possíveis consequências desse áudio do Flávio pro Vorcaro, né, que ele mentiu esse tempo inteiro. Isso já começou a repercutir já em pesquisas. E o Polymarket, que é o pessoal aí que põe dinheiro nas coisas. Geralmente esse pessoal sabe de alguma coisa, né, Ricardo? Teve uma queda brusca ali do Flávio Bolsonaro, tá?
que tava com quase 40%. Não, chegou a ter mais de 45%, né? Ele tá... Não, mais de 45%. Chegou assim, ó, o início lá. No início, sim, No é verdade. início, No início ele tava com 45%, ele se manteve estável ali com 40 e poucos, 43, aí bum! Aí bum, bomba. 28,4%. Nossa senhora, E Renan Santos, queda brutal. que sempre esteve estável, precisa ser falado, sempre foi ali acima de 5%, 6%, 7%, foi para teve um 10,2%. Foi, acho que a maior alta dele aí no Polymarket. O Zema foi para 7,1%. O Zema que tinha subido naquela briga do Gilmar Mendes, né? Chegou a subir, mas logo voltou a descer quando ficou claro, tanto nas pesquisas como em tudo, que na verdade ele estava crescendo dentro do público do Flávio, né? E não roubando o público para ele, mostrando que ele era melhor, mas mostrando que ele era mais um aliado do bolsonarismo, que de fato ele é. Então, justamente por isso já está se ajeitando e ele já está voltando a cair. Não, e o Zema não consegue roubar o público do Flávio. Roubar ele não vai conseguir. Porque... Você acha que depois desse áudio do Vorkara ele não consegue? Não acho que consegue. Não acho que consegue. Eu acho que ele ensaia, mas ele é tão fraco. Porque o Rodrigo Cocô... Mas ele é muito fraco com a base dele. O Rodrigo Cocô instantâneo, como diria o professor Olavo... Ele tá tentando. Ele tá tentando. Então tem um pessoal que dá uma tentada nisso. Tem, mas assim, tem um pessoal, mas olha os deputados do Novo. O que eles estão falando? Você viu, você tá acompanhando até mais do que eu. As notas, a galera dizendo, não, esse Zema foi meio precipitado. Zema. A gente tem que ver as investigações. Tem que ver, tem que ter responsabilidade, entendeu? Olha, quando um político fala tem que ter responsabilidade, tem que ver investigações, quase sempre é enrolação e papo furado. Então os deputados do Novo, eles estão preocupados apenas em salvar a sua pele, eles não querem se colocar na posição do Zema, que foi um cara que queimou a largada, fez um gesto aí de ruptura agressivo no momento, sabe, delicado. Quer dizer, agressivo daquele jeito dele, né? Nós temos que ver com aquela falta de energia, mas fez o gesto de ruptura. E agora ele vai ter que arcar com as consequências. Então eu não acho que o Zema vai conseguir roubar quase nada do Flávio. E outra, assim, a nossa posição também, Renato, é uma posição que a gente herdou de anos de luta contra o bolsonarismo. Assim, são anos e anos e anos e anos denunciando o bolsonarismo, nos separando, perdendo público. A gente perde público bolsonarista desde 2019 com intensidade. A gente teve até Red MBL. Saíram 500 mil pessoas no nosso canal na época. A gente fazia live com 300 pessoas. Então, teve que ter todo um processo de purificação da base do público do MBL pra gente estar hoje na posição que a gente tá. E o Zema não fez isso, o Partido Novo não fez. Aí ele vai fazer agora, no meio da eleição, numa questão controversa do Vorkara? Sinceramente, acho que não. Eu acho que quem vai se beneficiar mesmo por isso é o próprio Renan. E é tão interessante que a gente esteja na crista da onda, porque parece que nós estamos numa constelação favorável. Tudo está acontecendo para a gente. É impressionante. Todas as tretas aí só fazem nos beneficiar. Até agora, não apareceu uma treta, uma confusão que não tivesse nos beneficiado. Rolou esse negócio do Vorkara, bom pra gente. Aí quando o Lula estava enfraquecendo por conta da subida do Flávio, também era bom pra gente, que a gente estava crescendo também. Aí o Renan tá circulando em tudo que é lugar, bom pra gente, porque ele tá falando bem, todo mundo tá vendo, todo mundo tá replicando. Então a gente tá numa posição que é uma posição de muito conforto, é uma posição muito boa. O Flávio vai enfrentar o Zema, o Lula vai enfrentar o Flávio, o Lula vai desidratar o Flávio e o MBL. O MBL tá tranquilão, recebendo os créditos dessa batalha. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.